Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula, né? Tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai estudar um pouquinho da linguagem das equações. Como surgiu a linguagem das equações? Então, aqui tem um breve texto sobre o objetivo fundamental das equações. Então, qual é o objetivo fundamental das equações? O que é? É permitir a resolução de problemas que envolvem números desconhecidos, representando o desconhecido por uma letra do alfabeto. Podemos traduzir a relação entre os números conhecidos e desconhecidos por meio de uma equação. Usando princípios matemáticos, podemos manipular essa equação e torná-la o mais simples possível, permitindo assim estabelecer o valor do número desconhecido. Documentos antigos já traziam referências às equações. Então, as equações não são um evento recente, né? Os antigos egípcios já faziam isso, né, nos papiros. Depois de um certo tempo, no século VI, Al-Khwarizmi, que foi um matemático árabe, ele meio que padronizou as equações, né? E o nome desse matemático árabe é Al-Khwarizmi, certo? É em homenagem a ele que a gente chama os números de algarismos, né? Ou seja, um conhecimento a mais aí para vocês. Que ele viveu no século IX, certo? Então, depois do nascimento da matemática árabe, das conquistas árabes, tanto pelo Oriente Médio como pela um pedaço da Europa, Al-Khwarizmi viveu no século IX e ele foi um dos como é que a gente pode entender? Ele foi um dos padronizadores das equações, certo? Então, a palavra álgebra, ela vem dessa palavrinha em árabe aqui também, que significa restauração, tá? E trata da transposição de termos para o outro lado da equação. Então aqui eles já trabalhavam com aquela ideia que a gente tem, de passar de um lado para o outro. A gente põe entre aspas porque é um nome prático, né? Não é o matematicamente correto, mas é o termo de praticidade que ela se torna. Então vamos resolver aqui duas equações. Como é que resolvemos equações? Primeiramente, nós temos que fazer o seguinte. Temos um problema de equação, certo? Ó, etapas de resolução. As etapas de resolução, o que que são? Etapas de resolução é o seguinte. Primeiro, nós fazemos o que? Retiramos as informações do problema. Depois, nós fazemos o que? Fazemos uma modelagem, né? Uma modelagem matemática.
uma modelagem. O que seria essa modelagem, né? Ela seria o seguinte: traduzir para a linguagem matemática, certo? Depois, em terceiro, resolvemos a equação. E por último, testamos a solução encontrada. Certo? Então, vamos ver aqui então. Primeira etapa, retiramos as informações do problema. Segundo, fazemos uma modelagem, ou seja, traduzir para a linguagem matemática. Terceiro, resolvemos a equação. Quarto, testamos a solução. Então, vamos ver aqui a nossa primeira situação aqui. Olha só. Um carro, desenvolvendo certa velocidade, percorreu X quilômetros em 4 horas. E se tivesse aumentado 20 km por hora a sua velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Qual a distância percorrida? Então, olha só. Fazendo resolvendo esse probleminha, nós temos o seguinte. Quando nós estávamos lá no 7º ano, a gente aprendeu o seguinte, que a velocidade média, velocidade média é igual a distância, obviamente a distância percorrida, né? Dividido pelo tempo. Então, olha só. Distância percorrida pelo tempo. Voltaremos aqui a nosso probleminha. Percorreu X quilômetros. Então, olha só. Então, os dados do problema. Os dados do problema, né? Olha só. Os dados do problema são o seguinte. O X, ele representa a distância em quilômetros. Então, é a distância em quilômetros. Então, ele tinha percorrido em 4 horas. Então, se x é a distância em quilômetros e o tempo, que é em horas, temos o 4, então, por essa relação, distância percorrida pelo tempo, nós temos x sobre 4, que é o quê? É a velocidade média normal, certo? E x sobre 3, o que é? É a velocidade que foi aumentada. E qual foi esse aumento da velocidade? Foi o 20, certo? Aumentada, que é o 20, ok? Que é o nosso 20. Então, olha só. Resolvendo essa equação, vamos montar agora a equação, certo? Vamos montar aqui nessa folhinha aqui, ó. Então, montando essa equação, a gente chega em qual
Qual o objetivo? Olha só. Temos o quê? Temos a distância percorrida em 4 horas. Certo? Mais aumentando, certo? Que é o 20 quilômetros. Certo? Ó, aumentado 20 quilômetros. Esse tempo vai diminuir para 3 horas e a distância. A distância vai ser quem? Vai ser o nosso x, lembram lá, né? Distância é o x. Então, vamos resolver isso aqui. Vai ser x sobre 4 mais o 20 igual x sobre 3. Então, vamos colocar tudo que é letra para um lado e número para o outro, lembrando daquele processo do princípio aditivo e multiplicativo, certo? E qual o conjunto que a gente está usando? Aqui no caso é reais, então não tem muita condição, certo? Então, vamos colocar tudo que é valor de incógnita para o mesmo membro da equação. Então, se aqui está somando, ele passa, né? Passa entre aspas, né? Entre aspas, para o outro lado, diminuindo, certo? E esse 20, ele vai ficar do mesmo lado aqui, ó. Certo? Ou também, para facilitar a nossa vida, o que a gente faz? A gente deixa o 20 aqui, quietinho, e só joga o 4 para o outro lado com operação inversa. Certo? Então, a operação inversa do mais é quem? É o menos. Então, aqui fica o 20. Aqui fica o 20 igual. Aqui a gente pega pelas frações equivalentes. Eu prefiro fazer pela definição de soma e subtração de frações entre números racionais, que é o nosso famoso borboleta. Então, olha só. 4 vezes o x e 3 vezes o x. Então, fica aqui 4 vezes o x menos 3 vezes o x. Aqui, 3 vezes o 4 é igual a 12. Então, sobre 12. E aqui, multiplicando cruzado, né? Fica como? 4 menos 3, 1x. 12 vezes o 20. Que se a gente efetuar essa multiplicação, chegamos a 240 quilômetros. Que é a distância entre as duas cidades. Ok? É desse jeito que a gente resolve a nossa equação, certo? Então, essa é a nossa aula, um pouquinho da introdução do que é equação, certo? Eu vou gravar mais um vídeo, tá? Botando outro exemplo, esse para não ficar muito extenso. Então, eu vou terminar por aqui, certo? Tenham todos um bom estudo, ok? Espero vocês numa próxima. Se gostar dessa aula, deixe o seu joinha, né? Certo? Deixe o seu joinha e até uma próxima. Tchau.